E hoje o comentário de Miguel Ferreira. Muito boa noite, Boa noite, Miguel. Amélia. Obrigada por ter aceitado estar aqui connosco hoje, como é lógico. E porque o Miguel até foi um dos primeiros comentadores a falar deste assunto, não é? Vamos fazer nova abordagem ao conflito Rússia-Ucrânia. Miguel, hoje soube-se que as negociações entre os dois países serão retomadas amanhã e o cessar-fogo está na agenda. Quais são as expectativas? Eu acho que é sempre bom haver negociações, é importante que elas existam e eu não deposito grandes esperanças nestas negociações, nomeadamente por dois fatores. Um, que é o facto de termos um exemplo já de uma primeira ronda negocial que se realizou em Gomel, na Bielorrússia, onde tivemos um exemplo de onde dois Estados encontraram diferentes formas de encarar a negociação. Nomeadamente a Rússia enviou um certo tipo de atores que não iriam gerar, à partida, nenhum tipo de consenso em termos políticos, enquanto que a Ucrânia levou, por exemplo, o seu Ministro da Defesa e alguns dos conselheiros-chefes de Zelensky e levou as negociações com outro tipo de seriedade, pelo menos do ponto de vista aparente. Acha que houve aqui alguma intenção menos séria, não é? Eu acho que a intenção da Rússia era propositadamente ver e prolongar estas negociações de forma a tentar ter avanços militares no terreno que justifiquem mais negociações, mas também que permitam chegar à mesa negocial e quem está a ganhar parte sempre com vantagem na mesa negocial. Isso é um facto ao longo de toda a história. E amanhã, vamos ver que amanhã já será uma sabe situação dessas. Quem são os atores no dia de amanhã? Ainda não temos a comitiva ucraniana, isso ainda não foi informada. Parece que a comitiva russa, daquilo que afirmamos, mas temos de ter em atenção uma coisa, que é aquilo que foi a comitiva russa anunciada para a primeira ronda negocial não foi de encontro à realidade, foram enviados outros atores que efetivamente estiveram presentes. No entanto, parece que só o facto da Rússia ter aceito o cessar-fogo como uma possibilidade em cima da mesa já demonstra uma abertura maior, o que é positivo. Por outro lado, arranjarmos uma resolução aqui parece-me complicado. Outra situação que também aconteceu hoje, foi esta tarde precisamente, a Assembleia Geral da ONU aprovou uma resolução de condenação à Rússia e exige que a Rússia cesse o ataque à Ucrânia. Em termos práticos, isto tem algum efeito útil? Em termos de exigências, podemos dizer que não, ou seja, a exigência é importante. 141 países votaram a favor da condenação da Rússia no panorama da ONU, que é extremamente importante porque é um número elevado de países e demonstra a tal união com o Ocidente e não só tem demonstrado face a este conflito armado que a Rússia desencadeou. Em termos práticos, não há grandes efeitos. As Nações Unidas, além da vertente humanitária, não podem fazer grandes avanços no terreno, em termos políticos, mas é sempre importante, e António Guterres salientou isso muito bem, é sempre importante que a comunidade internacional demonstre uma frente unida para que, com a ajuda de diferentes países e com os principais atores envolvidos, a União Europeia e os Estados Unidos, se possa avançar com medidas ainda mais coercivas para o regime russo e tentar forçar, de certa forma, passa a expressão, o regime russo a terminar ou reduzir esta invasão e chegar a um consenso em termos diplomáticos. E relativamente à União Europeia, também tivemos nestes últimos dias, há 2 dias, julgo eu, Miguel, o presidente da Ucrânia a fazer um pedido de adesão à União Europeia. Certo, o que Zelensky fez foi assinar o pedido formal de adesão à União Europeia. É importante mencionar que é importante, é um gesto que tem um efeito bastante relevante em termos daquilo que é a importância da ocidentalização da Ucrânia, que já não é de hoje, mas é importante ver passos concretos nesse sentido. No entanto, a adesão à União Europeia é um processo longo, é um processo moroso, é um processo que ainda não há condições para se avançar a isso. E nunca na vida nós poderíamos ver a União Europeia aceitar um país dentro da comunidade que estivesse num estado de guerra e estivesse com um invasor dentro do seu território, ou seja, é um processo que dura no mínimo, como disse José Borrell, o chefe da diplomacia europeia, no mínimo 2 anos, tem um processo muito de diligência muito grande e complexo e como tal, apesar de ser uma iniciativa importante, já vimos vozes dentro da União Europeia a mencionarem a dificuldade desse processo se realizar em tempo útil. De qualquer forma, a reação da União Europeia, o facto de se dizer vocês pertencem-nos, nós estamos aqui, e também é, no fundo, dá muita esperança à sem dúvida, Ucrânia. E é importante e demonstra não só uma coisa, eu acho que do ponto de vista da Ucrânia é importante, claro, demonstrar à Ucrânia que efetivamente há uma frente unida a favor daquilo que é a posição ucraniana neste conflito, mas demonstra também à Rússia que está a perder por completo o apoio do Ocidente e está a fechar-se, não só economicamente, mas também politicamente, a uma série de mercados, a uma série de países com os quais mantinha relações relativamente cordiais e que agora vê-se numa encruzilhada complicada em termos políticos, em termos económicos, porque o grande mercado europeu que também servia à Rússia e que era importante para a Rússia está agora numa situação complexa. Mas, Miguel, em termos de sanções económicas e políticas, isto vai trazer grandes
consequências para a Rússia e para a União Europeia. Eu acho que as consequências, há duas vertentes destas sanções. Uma delas é a vertente política e outra delas é a vertente económica. Do ponto de vista económico, vai efetivamente trazer um impacto significativo. Já está a trazer. O Banco Central Russo já duplicou, por exemplo, as taxas de juros. Já temos a Bolsa de Moscou fechada há 3 dias consecutivos. E temos bancos a abrir falência. Temos bancos a abrir falência, temos ações de empresas que eram empresas bandeiras do regime russo, o caso da Gazprom, a perder quase 40% do seu valor em bolsa. Temos o rublo a descer a níveis históricos, como nunca antes tínhamos visto. Tudo isso demonstra que o impacto vai se sentindo. É importante mencionar que este impacto também vem da conjuntura económica geral e não só das sanções. No entanto, em termos políticos, eu tenho sérias dificuldades em acreditar que possa ter um impacto significativo e quando nós analisamos os dados do Levada Center, um dos maiores think tanks para aquilo que diz respeito à política russa, nós vemos que em janeiro de 2022, pré-invasão à Ucrânia, portanto também mencioná-lo, 46% das pessoas diziam que as sanções não iam afetar grandes segmentos da população e só 41% da população é que achava que iriam afetar. Por isso vemos que em termos políticos na Rússia há muita gente que não acredita que na sua vida e na vida económica da sociedade russa vai haver grandes impactos. E isso claramente beneficia quem está no poder, quem politicamente consegue manter a situação controlada. Mas na eventualidade, Miguel, de sentir fortes impactos económicos, isso poderá refletir-se também na política? Claro que sim, e a ideia será que esses impactos económicos a longo prazo vão ter um efeito político. O que nós vemos é que a sociedade russa, apesar de tudo, e o passado recente, e não só recente, mas os últimos 20 anos demonstramos isso, o passado recente da Rússia não abona muito a favor da economia ser uma grande bandeira de contra-ataque para a política, nomeadamente porque Vladimir Putin mantém o país num domínio autocrático que torna difícil a uma mudança baseada no impacto económico. Também tem muito a ver com a informação, não é? Informação contra informação. Exatamente. Os russos não têm Sem acesso a informação fidedigna. E muita da população, e mesmo aquela população afiliada a Putin e àquilo que é o regime russo propriamente dito em termos políticos, não tem acesso a essa informação, mas nem ao não ter acesso, porque até pode ter acesso, não tem a capacidade de fazer uma leitura macroeconómica que lhes permita avaliar a situação. E depois, há outro problema, e esse é político claramente, é a incapacidade de saber e ter a ideia de que poderá eleger uma pessoa alternativa para o cargo de presidente russo ou de primeiro-ministro. Isso claramente também desmotiva a população russa a ter um impacto nas urnas, propriamente dito. E a informação é muito importante para Putin, ele tem essa compreensão, não é? Tanto é assim que já mandou fechar um órgão de comunicação social russo, por estar a veicular informações que vão contra aquilo que ele pretendia que fosse tornado público, e também ter destruído um canal de televisão na Ucrânia. Certo. Portanto, isto são alvos, a informação para ele, efetivamente, pode ser um obstáculo daí que ele... Certo, os regimes autocráticos dependem sempre muito de informação. A informação veiculada é a imagem do regime, normalmente mantém-se num controle. A União Europeia percebeu isso também nesta situação do conflito, já bloqueou o acesso europeu aos mídia, o Russia Today e o Sputnik, que são mídia relativamente próximos. O Russia Today é bastante próximo do regime de Putin e, como tal, veiculam informações que não correspondem à realidade. E vemos que, e eu diria que na guerra da informação, que é um dos 6 grandes campos de guerrilha que podemos afirmar no panorama militar, a guerra da informação a Ucrânia está a vencê-la. Nós temos efetivamente assistido a uma onda de solidariedade, como ainda vimos recentemente no jornal, de várias regiões, de vários países, de várias comunidades a favor da Ucrânia, e a Rússia parece estar a perder essa guerra da informação, até internamente, com a quantidade de protestos cada vez mais vamos vendo, e até a perda de apoio de certos oligarcas, sempre ligados ao regime. E agora, Miguel, com o agravamento da situação e com a aproximação das tropas à cidade de Kiev, também os jornalistas tiveram que sair de lá, não é? Estão todos a sair do país e isto torna-se cada vez mais difícil. É uma situação preocupante porque, olhando bem para a situação em Mila, nós vemos que os mídias independentes, os mídias ocidentais, os mídias que nós temos lá, televisões que nos são próximas, são uma garantia de uma certa informação imparcial, assumimos nós, daquilo que se passa no conflito. Com a saída desses mesmos meios e com a quantidade de desinformação que vamos vendo vinda não só do lado ter essa garantia, não é? Perdemos essa garantia e vamos ter acesso a muita desinformação que vai ocupar o lugar da informação no espaço mediático. Isso é preocupante para quem leu o conflito de fora, claramente. Miguel, e esta tarde também saiu esta informação de que Moscou reivindica o controlo da área da central nuclear, e aqui vai ter que me ajudar, da Zaporizhzhia e da cidade de Kherson. As forças ucranianas garantem que este porto no Mar Negro ainda não caiu, no entanto, nas mãos dos invasores. Aqui já dá a sensação de que há informação e contra-informação, não é? Uns, por um lado, a fazerem certas afirmações, outras a negá-las.
começamos efetivamente a duvidar. Sim, desde o primeiro dia que isso surgiu, acho que isso já é algo que desde de quinta-feira, do início do conflito, começa a surgir. É normal cada um tente puxar a brasa à sua sardinha, digamos assim. O que vemos com essas duas cidades, a Zaporizhzhia tem uma importância claramente estratégica devido à central nuclear. É sempre um risco termos conflitos e combates próximos de uma central nuclear. A Ucrânia sabe que os acidentes nucleares podem ter um impacto fortíssimo. Chernobyl foi um grande exemplo disso. Exato. A cidade de Kherson tem uma importância geoestratégica muito grande. É uma entrada também no Mar Negro, juntamente a Odessa. É uma cidade importante e pode ser, se efetivamente houver um controle da cidade de Kherson pelos russos, pode haver uma oportunidade de entrada em Odessa e uma necessidade de controlar aquela região. O Mar de Azov, segundo aquilo que foram as últimas informações vindas do regime russo, já está controlada, a entrada no Mar de Azov, a cidade de Melitopol, e depois vemos que a cidade de Kherson e a cidade de Odessa são as duas grandes entradas no Mar Negro, são dois portos bastante importantes do ponto de vista económico e geoestratégico, e como tal faz sentido que a Rússia queira reivindicar e a Ucrânia tente aparentar sempre que essa região não está controlada, porque é importante mantê-la sob domínio ucraniano. E já estamos no 7º dia da invasão russa. Miguel, que cenários, muito rapidamente, de final de guerra é que podemos traçar? Eu acho que há 4 grandes cenários. Eu vou começar do mais improvável para o mais provável. O mais improvável seria uma guerra NATO-Rússia. Esse cenário parece muito improvável. Poderia levar, não digo levaria, mas poderia levar a um confronto nuclear e poderia levar a um descontrole total das partes, que seria um cenário extremamente preocupante para os dois lados da barricada. O outro cenário seria aquilo que nós chamamos um controle do regime russo em quase todo o território ucraniano, não um domínio territorial propriamente dito, mas um domínio territorial que iria garantir que qualquer tipo de iniciativa ucraniana de resposta seria reprimida com a maior violência e, como tal, iríamos criar aquilo que o Council of Foreign Relations se chamou esta semana, e muito curiosamente, a nova cortina de ferro. Portanto, encontrar alguém que liderasse o país e que fosse um fantoche, entre aspas, do... Eu acho que esse seria o cenário seguinte, e eu acho mais provável esse, porque aí seria controlar Kiev, controlar o poder político e tentar assumir esse regime fantoche, até porque hoje tivemos informações que Yanukovych, o presidente pró-russo que estava no poder antes da Revolução da Praça Maidan, foi transportado para a Bielorrússia por parte da Rússia, o que dá indicações que possa haver uma proximidade. São indicações muito teóricas, mas afirma. E o cenário que seria o mais improvável e um cenário absolutamente difícil de acreditar, que os especialistas chamam o milagre no rio Dnieper, era a resistência ucraniana ser tão forte e tão significativa que obrigaria Putin a perceber que o custo desta guerra era muito superior às vantagens e ao benefício e obrigaria a uma retirada de tropas russas. Eu não acredito que esse cenário seja execuível, pelo menos para o Miguel, o mais provável, qual é que seria o terceiro cenário? Eu estou entre dois cenários. Um deles está na colocação do regime fantoche. Eu acho que esse cenário será uma das ambições de Moscovo e de Putin. Mas tendo em consideração as últimas informações, acha que os ucranianos deixariam que isso acontecesse? E acho que esse é um dos grandes problemas da mesa de negociações, é que a mesa de negociações tem duas posições bastante extremadas, posições essas que encontrar um ponto de consenso no meio de posições que são extremadas é sempre complexo, ainda mais para quando estamos a falar, quando o lado emocional tem um apelo bastante significativo. De resto, quando os russos pedem a desmilitarização da Ucrânia, julgo eu que o objetivo deverá ser esse mesmo, não é? Certa desmilitarização aqui surge um bocadinho sobre o pretexto, até do ponto de vista legal, que a guerra tem um framework legal, por incrível que possa parecer, é um pretexto para justificar legalmente os atos perante o Tribunal Internacional de Justiça, mas claramente é uma ideia fantoche e que não corresponde à realidade. Não há nenhum perigo, nem houve nenhuma ofensiva ucraniana que justificasse essa desmilitarização, essa incursão militar, faça um perigo iminente ucraniano. Miguel, para terminar, porque já estamos mesmo no final deste jornal, mudanças na geopolítica europeia e mundial. O que é eu que acho que há várias mudanças que vão acontecer. Isto vai depender um bocadinho do cenário, não é? Conflito, do desfecho deste conflito. Eu acho que há uma situação importante, que é que começamos a ver que a China, na sua política de não ingerência, tem uma posição que, apesar de tudo, até agora é uma posição que está um bocadinho neutra face ao conflito. E que deveria fragilizar a atitude, digamos, da arrogância da Rússia, o que não aconteceu. Eu acho que nós descobrimos muito sobre Putin nestes últimos dias, nomeadamente sobre a sua irracionalidade face à racionalidade ocidental, ou seja, ele pode ter uma razão lógica para este tipo de invasão, como com certeza tem no seu círculo próximo, mas de acordo com a racionalidade ocidental nós não a conseguimos encontrar à primeira vista, e por outro lado começamos a perceber que Putin, ao fazer esta invasão, deu uma nova força no capítulo militar, no capítulo político, à União Europeia, aos Estados Unidos e, acima de tudo, à NATO, que tem uma nova razão para viver, digamos assim, porque encontra pela primeira vez, desde a sua fundação, uma verdadeira situação de conflito armado, de invasão de um país ao outro, onde tem que ter as suas defesas preparadas e onde começa a ganhar uma perspectiva mediática bastante grande.
Portanto, em termos de mudanças na geopolítica, é isto mesmo, não é? Em termos práticos, a verificação de que realmente a Europa, em conjunto com a NATO e com os Estados Unidos, podem ter muita força, não é? Exatamente, e é E porque isso fica começamos para a o perceber futuro. que a Rússia vai ganhar uma desconfiança bastante grande no panorama geopolítico, a China mantém a sua posição e vai ter um papel, na minha opinião, muito importante naquilo que é a resolução deste conflito. Pode ser um dos mediadores importantes, se bem que a China também não tem grande interesse nisso. E vemos os Mas é por Estados causa da Unidos. questão de Taiwan. Exatamente, e vemos uns Estados Unidos com um novo objetivo, e em termos políticos para Joe Biden é uma situação importante e ajuda normalmente o presidente em função a ver um objetivo militar, um adversário identificado que obriga a população a direcionar-se para esse lado. Eu acho que as coisas vão mudar muito, mas vão mudar de acordo com a evolução deste conflito. Por isso é muito prematuro fazer avaliações do panorama geopolítico mundial até ele efetivamente se desenrolar para o final do conflito. Cá estaremos para fazer essa Para avaliação. fazer essa avaliação. Muito obrigada, Miguel. Obrigado, Emília. Por ter estado neste jornal, como não poderia deixar de ser, o conflito na Rússia-Ucrânia. Aqui ficou o comentário de Miguel Ferreira.